Bom, nessa palavra vamos ministrar aqui em 1 João capítulo 5, versículo 20, e é uma palavra que eu quero liberar rapidamente para tão somente fincar algumas destaques aqui em relação à pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O nosso grande desafio em pleno século XXI, no tempo das informações exageradas, acúmulo de informações, o nosso grande desafio é continuar olhando para Jesus Cristo como as Escrituras Sagradas nos apresentam Jesus. O apóstolo Paulo fala que ele abriu mão de conhecimentos desnecessários, de informações que ele poderia trazer para incrementar na sua pregação. Ele abriu mão da sabedoria humana e decidiu pregar o evangelho simples e puro. E ele até menciona dizendo que ele decidiu pregar Jesus Cristo e este crucificado, a fim de que a fé do povo não fosse apoiada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E o poder de Deus está no fato de que Jesus Cristo, o próprio Deus, veio, se encarnou em um homem chamado Jesus, o Filho de Deus, e ele trouxe para nós a solução do pecado da humanidade. Você sabe que quando o homem pecou, ele se separou de Deus, e o salário do pecado é a morte. O homem passou a ter a morte como a única recompensa de quem peca. E todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Jesus veio para nos redimir, para que sua expiação na cruz, para que a sua morte, a sua entrega na cruz do Calvário fosse suficiente para nos redimir, nos salvar da condição pecaminosa e restaurar em nós a condição de amigos de Deus, restaurar em nós o que perdemos, o caráter de Deus, restaurar em nós a possibilidade, a condição de comungarmos com Deus novamente, o que Adão fazia no jardim do Éden. Então, o foco da minha palavra aqui, em primeiro lugar, lembrar você que me acompanha, você que me assiste, você que de alguma maneira tem sido alcançado pelas mensagens que colocamos aqui neste canal. Lembrar você de que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Que fora de Jesus não há salvação. Ele é a única ponte entre Deus e os homens. E vão chegar para nós, principalmente nesse tempo do fim, apresentando várias coisas, apresentando vários caminhos. Não bastava o que a igreja cristã católica adicionou ao longo da história, tantos outros deuses, com o nome de Santo A, Santo B, Santo C. Não bastava essas fontes, essas distrações para tirar o foco do homem da pessoa de Deus. Nós temos aí nos últimos 100 anos tantas seitas que foram levantadas para tirar o foco da pessoa de Jesus. Algumas dessas seitas até acreditam em Jesus, até acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que é o Salvador, mas que somente crer nele e seguir ele não basta. Então, o que a igreja da Galácia sofria pela insistência de judeus que acreditavam em Jesus, mas que não tinham uma fé suficiente em Jesus, eles tinham que guardar as tradições judaicas, o sábado, fazer a circuncisão. Ainda hoje, existem estes que ensinam que Jesus Cristo não é
o Deus verdadeiro. E outros ensinam que só crer em Jesus não é suficiente, você tem que guardar as tradições judaicas, enfraquecendo assim a expiação de Jesus na cruz, enfraquecendo a palavra que diz que Cristo é suficiente, que nossa fé em Cristo é o que nos justifica e não nossa prática da lei. Vão existir aqueles que dizem também que o paraíso é na terra, que Jesus foi apenas um dos profetas e que Jesus ele não deve ser seguido, mas que deve ser seguido é Moisés, e que a terra vai ser restaurada, vai ser um paraíso e que não tem salvação no céu. Eles também dizem que não tem inferno, enfim. Os testemunhos de Jeová que já devem ter batido a porta da sua casa. Aqueles também que acreditam que Jesus era Jesus e tal, mas que você deve seguir mesmo é os ensinamentos de Joseph Smith, não é? Aquele que disse que recebeu a revelação através de um anjo e traduziu um livro, e que é o livro dos Mormons. E se você der uma pesquisada, você vai saber a essência da doutrina dos Mormons, o que eles pregavam até um tempo atrás, que hoje não podem fazer porque foram processados. E como foi a morte de Joseph Smith, linchado pelos americanos, porque eles pregavam a poligamia e também eles praticavam a posse de domicílios, a usurpação de domicílios. E aqueles que também vão ensinar nos dias de hoje que você pode até crer em Jesus, mas se você não guardar o sábado, você está fora. Então vão aparecer várias coisas, vão aparecer várias seitas, várias heresias, para tentar desfocar você, enfraquecer a fé que você tem em Cristo Jesus. Qual é o foco do diabo em relação a isso? É colocar em dúvida quem Jesus é, a deidade de Jesus, para que você então não tenha fé nele, daqui a pouco você se perca e você não sabe em que crer. E o apóstolo João, ele está aqui deixando categoricamente claro que nós já conhecemos a verdade e que a verdade está no Filho de Deus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se você crê em Jesus, se você foi liberto pelo conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus, isto é suficiente. Creia em Cristo. Siga os ensinamentos da palavra de Deus. Siga o que Jesus ensina e você será salvo não pelo seu mérito, mas por seguir aquele que obedeceu à lei, por seguir aquele que morreu na cruz por nós, por seguir aquele que foi santo e derramou sangue santo e comprou nossa condição de comungarmos de volta com Deus, por seguir aquele que é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Tudo que te ensinarem por aí, fora de Cristo Jesus, é ensinamentos humanos, heréticos e, na maioria deles, diabólicos. Não siga. Paulo diz, se alguém vier ensinando outro evangelho fora desse, é maldito. Se um anjo vier ensinando outro evangelho fora desse, é anátema, é maldito. Então abra mão de tudo e siga somente a Jesus Cristo. Creio no Espírito Santo como o nosso guia, que nos aponta a Cristo, que nos ensina, que nos mostra quem é Cristo pela palavra. E o arrebatamento vai chegar e vai te encontrar preparado para subir. Caso contrário, se Jesus não é o centro da tua fé, você não poderá subir no arrebatamento. Porque o arrebatamento não será produzido por nenhuma seita, por nenhum falso profeta. O arrebatamento será produzido pelo Filho de Deus, Cristo Jesus, que vem buscar a sua igreja, a noiva. Se você não crê nele plenamente, como diz as Escrituras, você não poderá subir no arrebatamento. E o arrebatamento é a esperança de todo cristão genuíno e verdadeiro. O apóstolo Paulo diz que a coroa da vida estava esperando por ele. E não somente por ele, mas por todos quantos amarem a vinda do Senhor Jesus. O próprio Jesus termina o Apocalipse dizendo, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que quer, vem. Aquele que tem sede, vem e tome de graça da água da vida. Em Cristo Jesus está a fonte da nossa salvação.